Pare de adivinhar. Conheça a história do primeiro videogame. Tudo começou em 1958 com o Tennis for Two, um jogo simples em um osciloscópio que abriu caminho para o império dos jogos que conhecemos hoje. Dá para acreditar? Origens desconhecidas. A sensação de estar dentro de um mundo virtual é simplesmente incrível. Os jogos viraram uma febre mundial, conquistando gente de todas as idades. Desde crianças até adultos, todos se rendem ao fascínio dos games. Dos fliperamas até os PCs e consoles modernos, a evolução foi impressionante. Cada geração trouxe inovações que mudaram a forma como jogamos. Mas como tudo começou? Aperta o play e vem com a gente nessa aventura nostálgica. Vamos explorar os primeiros consoles e os jogos que marcaram época. Prepare-se para uma viagem épica pela história dos games. Vamos ver como os gráficos evoluíram e como a jogabilidade se tornou mais complexa. Dos primórdios, com gráficos simples e jogabilidade desafiadora, até os dias de hoje, com realidade virtual e gráficos de cair o queixo. A tecnologia realmente transformou os games. Uma coisa é certa: a paixão por essa forma de entretenimento só aumenta. Cada vez mais pessoas se envolvem nesse universo. E aí, pronto para relembrar os clássicos e descobrir as curiosidades por trás dessa indústria que não para de crescer? Vamos mergulhar fundo nesse mundo fascinante. Então vamos lá! A história dos videogames te espera. Prepare-se para se surpreender com cada detalhe dessa jornada incrível. Nossa história começa lá nos anos 50 e 60, uma época em que a tecnologia estava apenas começando a dar seus primeiros passos. Imagine só, computadores enormes e jogos super simples. Eram tempos de pura experimentação e inovação. Mas era só o começo. A indústria de jogos eletrônicos estava prestes a explodir. Em 1972, o mundo conheceu o Pong, um jogo que mudou tudo. Um jogo que imitava tênis de mesa. Simples, mas revolucionário. Ele trouxe uma nova forma de entretenimento. Outro marco foi o Space Invaders, de 1978, que levou os jogos a um novo patamar. Alienígenas quadradinhos invadiam a tela, trazendo uma nova dimensão de desafio. E a gente tinha que detê-los. Era viciante e emocionante. A febre dos fliperamas tinha começado. As luzes, os sons, tudo era mágico. As pessoas faziam fila para jogar. Era uma verdadeira revolução cultural. Era o início de uma nova era. Uma era que moldaria o futuro dos jogos. Esses jogos pioneiros podem parecer meio toscos hoje em dia, mas foram essenciais. Mas foram a base para tudo o que veio depois. Eles abriram caminho para inovações incríveis. Eles despertaram a paixão por jogos eletrônicos, criando uma legião de fãs dedicados. E o futuro da indústria já estava sendo desenhado. A jornada estava apenas começando. A década de 80 viu surgir gigantes como a Atari, que se tornou um ícone da cultura pop. O Atari 2600 dominou os lares com jogos como Pac-Man, Donkey Kong e o próprio Space Invaders, trazendo diversão para milhões de pessoas. A febre era tanta que até o cinema se rendeu com o filme Tron, que capturou a imaginação dos fãs de videogames. Nos anos 90, a Nintendo e a Sega travaram uma batalha épica. Super Mario, Sonic, Zelda, jogos que definiram uma geração. Personagens que marcaram época nasceram e se tornaram lendas no mundo dos games. O Super Nintendo e o Mega Drive marcaram gerações, trazendo inovações e experiências inesquecíveis para os jogadores. E aí, a Sony chegando com o PlayStation, revolucionando tudo com gráficos 3D e CDs, mudando para sempre a indústria dos videogames. Final Fantasy VII, Metal Gear Solid e Resident Evil redefiniram o que era possível nos games, elevando o nível de narrativa e jogabilidade a novos patamares. Cada geração tem seus jogos inesquecíveis. Tetris desafiou nossas mentes com suas peças geométricas. Super Mario Bros. Nos levou para o reino dos cogumelos. The Legend of Zelda. Ocarina of Time redefiniu os jogos de aventura. Grand Theft Auto 3 revolucionou o mundo aberto em 3 dimensões. Minecraft conquistou corações com sua liberdade criativa. E Fortnite dominou o mundo com seu modo Battle Royale. Esses são apenas alguns exemplos de jogos que marcaram época.
Cada um deles deixou sua marca na história, moldando a indústria e criando memórias inesquecíveis para os jogadores. A cada dia, a tecnologia nos leva além. Realidade virtual, jogos online, esportes. O futuro dos games é brilhante e cheio de possibilidades. E a acessibilidade também é cada vez maior. Celulares viraram plataformas de jogos poderosos, levando a diversão para todos os lugares. O futuro promete gráficos incríveis, histórias envolventes e experiências cada vez mais imersivas. O que o futuro nos reserva? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: a paixão pelos games continuará a nos conectar e nos transportar para mundos incríveis.